Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o Geraldo Maciel, Eu sou o Lucão. essa é a Playlist Infinita e hoje vamos falar sobre Sete Prisioneiros. Um filme chamado Sete Prisioneiros, no caso, e não sobre Sete Prisioneiros de verdade, tá, gente? Porque isso não faria o menor sentido. Mas antes de nós falarmos sobre esse filme, você vai fazer uma coisa que, na verdade, você já deveria ter feito, que é Se inscrever no canal, deixar um gostei, clicar no sininho para ativar notificações. E é isso aí. na verdade, não é uma coisa, não, são três. Aí você pode fazer a quarta coisa, que é nos seguir nas nossas redes sociais também. Ou talvez uma quinta coisa, que é deixar um comentário. Você já assistiu esse filme? Você gosta de filme nacional? Você gosta do Rodrigo Santoro? Você acha ele gato? Conta pra gente. Cara, esse filme, ele venceu uma mostra paralela no Festival de Veneza, que foi a mostra, eu esqueci o nome, Sorriso Diverso. Eu achei um nome esquisitíssimo. Uhum, Mas pelo que eu entendi, essa mostra só premia filmes que tenham temática social. entendi. Foi um pouco de informação que eu achei sobre isso aí. Né? E agora ele tá no Brasil pela Netflix, né? O que é bem bacana, porque, bom, a galera pode assistir, né? Só que ele chegou com muito pouco alarde. Eu achei que ele chegou com muito menos alarde do que ele merecia, Uhum. porque é um filmão, mas é um filme duro, é um filme difícil e um filme que mostra uma realidade para a qual a gente fecha um pouco os olhos, sabe? E, inclusive, uma realidade pouco mostrada Uhum. no nosso cinema. Apesar do nosso cinema ter muita temática social, essa fica um pouquinho de lado. E logo no começo, nós somos apresentados ao Matheus, que é o protagonista. O protagonista não é Rodrigo Santoro, tá? O Matheus é o Christian Malheiros. E se eu bem me lembro, esse é o segundo filme dele, segundo longa dele. Ele fez um outro anteriormente chamado Sócrates, que é também do Alexandre Morato, que é o diretor desse filme aqui. Bom, o Matheus vive numa cidadezinha bem no interior mesmo, roça pra É, caramba, o né? rio do lado da casa do cara. Exato. Bem roça E mesmo. ele vive com a mãe, dois irmãos dele. É um moleque pobre que estudou até a oitava série só. E aí acontece, né? O que ele quer? Ele quer trabalhar para ajudar a mãe, para talvez voltar a estudar, porque ele gosta muito de avião e ele quer ser engenheiro aeronáutico. Esse que é o sonho dele. E a mãe, cara, nossa, aquela cena inicial dá dó. Porque ela gasta ali os trocadinhos que ela tem para comprar uma camisa para ele, a camisa polo, que ela acha que é chique, para ele poder fazer uma viagem para São Paulo, e ainda compra duas revistas Uhum. de avião para ele ler na viagem. Né? E ele fica brabo com ela, né? Pô, mãe, fica gastando dinheiro com essas coisas, pô, sacanagem, né? Só que é uma sequência relativamente curta que mostra tudo que a gente precisa saber sobre a vida daquele personagem, sobre a relação dele com a família, sobre o que ele pensa. É uma família pobre, mas apesar de não aparecer muitos irmãos ali, a gente entende que é uma família amorosa, eles se relacionam bem, a mãe se preocupa com ele se preocupa com a mãe, e ele entende que é necessário sair daquela cidadezinha, daquela vilazinha, daquela roça, para tentar uma vida melhor na cidade grande. Então, Mateus está partindo nesse momento, junto com outros três jovens ali da região, para vir para São Paulo. Agora, cara, o nome do filme é Sete Prisioneiros. Tudo bem que ali a gente tá vendo quatro pessoas por enquanto, mas não é tão difícil a partir desse começo, se você tem um relativo conhecimento de mundo ali, não é difícil a gente saber do que o filme vai tratar. Porque a gente sabe, a gente conhece a, todo o contexto de exploração nas relações trabalhistas, não apenas no Brasil, e a gente entende também o que é que constitui aquele tal de trabalho análogo à escravidão que acontece aqui no Brasil e que tem gente que cisma de falar que não é escravidão, né? Não É, é, é. né? E pô, assiste o filme, você vai entender. Né? E a hora que o motorista que vai trazê-los para São Paulo entrega uma grana,
na mão da mãe do Mateus, a gente tem certeza do que está acontecendo. Sabe? Você pensa lá, 7 prisioneiros, tem molecada lá, todos muito jovens, né? Vindo para São Paulo para trabalhar, o cara entrega uma grana na mão da mulher sem nem ela saber direito o que está acontecendo. Tá, azedou o negócio. O filme é sobre isso, o filme é sobre essas relações de exploração, né, que levam à escravidão, mas você se engana se você pensar que o filme é só sobre isso, porque ele não é. E eu acho que o filme, cara, ele é muito bem executado. Porque o diretor e roteirista, ele trabalha bem esse lance de mostrar essa realidade toda ali de uma forma até meio simples, não tem muitos alardes. Só um detalhe, o Alexandre Morata é diretor, ele é roteirista, mas ele não roteirizou sozinho, tá? Ele roteirizou com a Tainá Mantesso, quase que eu falei Manesso, quase que eu errei, desculpa, Tainá. Ela é roteirista também, Tainá Mantesso, tá junto com ele, não roteirizou sozinho não, vamos fazer justiça aqui, vamos dar crédito pras pessoas. Mas eu acho que tratando-se de um filme que tem uma temática tão dolorosa, tão real e tão atual, é difícil da gente só querer abordar ele falando da parte da execução, da parte técnica e não falar do lado passional da situação. Porque, cara, o mesmo aconteceu quando a gente falou sobre o Baile das Loucas aqui no canal. A gente vai deixar aqui o card aqui em cima pra você ver. Que é você sentir o que aqueles personagens estão passando. É questão da empatia, né? De se colocar ali no lugar do outro. Porque no Baile das Loucas, por exemplo, a gente tava falando sobre uma situação de 2 séculos atrás, praticamente, 1,5 século, mais ou menos, mas que a gente pode trazer para a realidade, a gente pode trazer para a atualidade. A mesma coisa que é uma situação que é atual, mas que parece que não nos envolve e a gente escolhe, como eu falei lá no começo, escolhe às vezes fechar os olhos para isso, mas é uma parada que existe, saca? A gente vive nesse mundo, de exploração e tudo mais. Fazendo uma relação aqui, o Sepultura, a banda que a gente ama aqui nesse canal, lançou em 93 esse disco que vocês estão vendo aqui, que é o Chaos AD, os melhores trabalhos dos caras, e tem uma música aqui chamada Slave New World, é a terceira faixa do lado A. E a letra da música trata metaforicamente desses escravos do Novo Mundo, como o título diz, pautado muito em relações de poder, mas não necessariamente de escravidão literal. Né? E fala da necessidade de revolta e tudo mais, e culmina na frase "We're not slaves, we're free". Né? Nós não somos escravos, nós somos livres. No filme, o assunto não é metafórico. Esses jovens, esses 4 jovens, eles simplesmente estão buscando uma vida melhor e eles eram livres, né? Apesar de viverem em condições bastante desfavoráveis, eles estavam presos a condições sociais, mas não literalmente presos. Então, essa relação de escravidão, ela praticamente potencializa a miséria, ela potencializa a pobreza, potencializa as relações sociais que o filme trabalha. E o que é muito louco é que quando a gente trata agora, na vida real mesmo, dessas condições de trabalho, parece que isso só acontece naqueles bolsões de miséria lá, sei lá, no norte do Brasil, por exemplo, lá no meio da floresta amazônica, sabe? Que a gente sabe que acontece também, né? Mas aqui acontece num ferro velho de São Paulo e com a anuência da polícia ainda por cima. Então fica mais louco, porque a coisa se aproxima mais ainda da gente, e aí que a gente entende como a gente fecha os olhos pro negócio. E eu queria deixar uma recomendação aqui, se vocês se interessam pelo tema, questão de relações sociais entre ricos, pobres, explorados e marginalizados e tudo, recomendo muito esse livro aqui, Alucinado Som de Tuba, do Frei Beto. É um livro, cara, é tão pesado quanto o filme, viu? Ele fala um pouco dessa temática do filme, mais lá no final, mas o livro é inteiro pra você sofrer. Então, Alucinado Som de Tuba, o título. Tá? Bom,
partindo desse tema, o filme vai se aprofundar na questão do poder que um exerce sobre o outro, na figura do Luca, que aí é o personagem do Rodrigo Santoro. Segundo ele mesmo, ele é um sujeito que veio da pobreza e que conseguiu... Eu nem tenho muito bem uma palavra que descreva, né? Porque ele conseguiu ser bem sucedido, mas no meio ali da criminalidade, pisando nos outros que eram iguais a ele, né? Eu quero dar o mínimo possível de spoilers aqui, mas basicamente a gente vai entender que pode ser que aconteça o mesmo com o Matheus. Porque o filme quer deixar muito claro que ele estudou mais do que aqueles outros meninos, que ele é mais esclarecido, enquanto tem um cara lá que ele quer juntar dinheiro para voltar para lá para casar, tem o outro que é analfabeto, o Matheus ele quer juntar dinheiro para estudar, para não precisar voltar mais lá, para crescer. Então existe essa ambição nele. Uhum. Né? A partir disso, o roteiro vai trabalhar com essa dualidade do personagem, porque ele tem aspectos que o favorecem, mas o que é que ele vai fazer com isso? Existe uma vantagem dele sobre os outros. O que ele faz com essa vantagem? Será que vai rolar ali uma consciência de classe e ele vai ajudar os outros meninos? Ou será que ele vai usar essa vantagem para o favorecimento pessoal? Isso é questionamento, tá, gente? Não vou responder aqui. Se você quiser saber, você assiste o filme. Nesse momento, é difícil não lembrar do discurso, da ideia, do sonho médio que tá na música do Dead Fish, que inclusive tá no disco Sonho Médio, de 99 deles. E esse conceito de o sonho médio vai conquistar ele é o que o Luca tenta fazer com ele ali, porque ele vai seduzindo o Matheus a querer mais, mesmo que pra isso ele precise pisar nos iguais a ele. É. E a gente sabe que, pô, é difícil pro moleque crescer. Na primeira oportunidade que ele tem, assim, os amigos dele, aqueles que são iguais a ele, que não vão ter a mesma oportunidade, vão ficar pra trás. Nossa, cara, esse filme ele faz a gente ficar muito angustiado. Muito, Né? cara. Eu achei muito pesado, cara. E não é muito difícil, assistindo o filme, não é muito difícil perceber o que vai acontecer, mas mesmo assim, a direção segura muito bem a narrativa, sabe? Escolhe muito bem quando mostrar certas coisas, quando não mostrar, e vai acompanhando o Matheus mantendo essa dubiedade de caráter dele, né? E tem uma outra coisa. O mérito fica muito também para a atuação do Christian Malheiros. Uhum. O menino é brabo, cara. Porra, ele só tem mais um longa. E ele... Tá, tudo bem, ele é jovem pra caramba e tal. Mas ele se comporta como um ator experiente. Eu achei super bom isso. E ele entende muito bem o personagem. Eu acho que uma das grandes dificuldades de um ator é justamente criar personagens dúbios, personagens que não são planificados. Né? E aí ele entrega justamente isso. Ele entrega uma atuação que tem camadas. Esse é o grande lance. Né? E tem uma profusão de sentimentos imensa dentro daquele menino. Tem muita coisa envolvida. Tem a vida dele, tem a vida da mãe dele, tem o medo de morrer, tem o medo de continuar naquela situação, tem o desejo de sair, de querer ajudar os outros, de querer se ajudar. Cara, é muita coisa. E para finalizar, tem o óbvio, a gente tem que falar do Rodrigo Santoro, mas é bem óbvio mesmo, porque ele é bom, né? É. Ele sempre é bom. É difícil ver uma atuação ruim do Rodrigo Santoro. Sei lá, nas Panteras talvez, mas aí ele nem atua direito, né? Ele só aparece porque ele é bonitão. Tipo, sei lá. E eu acho que é super bacana ver ele voltando a fazer um filme brasileiro, porque né, desde que ele foi para os Estados Unidos, ele fez muita coisa lá, ele atua cada vez menos no Brasil, mas aqui o personagem dele convence pra caramba e faz a gente odiar ele no momento certo, da maneira certa também, né? E na medida certa. Né? E qual que é a conclusão? Assiste o filme e pensa na realidade que esse filme quer te mostrar, porque essa realidade não é nada bonita.
Grande abraço. Um beijo e até o próximo filme.